primeiro lugar, quero agradecer aí a oportunidade de bater esse papo com vocês, o planejamento aqui que seja realmente uma conversa bem interativa. Eu preparei alguns slides, poucos aqui de apresentação, porque é um assunto que ele é mais rico na medida em que a gente tem maior interação e consegue apresentar alguns cases e, enfim, fazer um bate-bola que seja mais produtivo aí. Queria agradecer o convite do Leandro para conversar aqui com todo o grupo do Mentes que Pensam. A gente tem hoje o privilégio aí de fornecer a infraestrutura, né, para manutenção dos sistemas aí, tanto da Infinity quanto da Mentes que Pensam. Para nós isso aí é realmente uma oportunidade ímpar de ter contato com o nosso principal público aqui na Central Server, que são os desenvolvedores, os MSPs, as empresas de tecnologia. Então, para nós, realmente é um prazer aqui estar conversando com vocês e espero aí que vocês tirem alguma coisa de valor aí também dessa nossa reunião. Então, Leandro, obrigado aí pela oportunidade, cara. Nós que agradecemos. Muito bem. Pessoal, eu vou então, como eu comentei, fazer uma breve apresentação aqui e por favor, fiquem à vontade aí para mesmo no meio da apresentação aí me interromper, levantar a mão, vamos conversando porque é daí que surgem realmente os insights mais interessantes, tá? Eu vou compartilhar aqui. Muito bem. Conseguem ver a tela da apresentação, pessoal? Sim, Beleza. Então, a ideia do nosso bate-papo de hoje é realmente falar sobre como que a gente consegue otimizar o atendimento ao cliente utilizando a IA, especialmente a IA generativa, tá? Eh, Me apresentando aqui, eu sou o CEO da Central Server. A Central Server é uma empresa que foi fundada no ano 2000, a gente vai estar com 24 anos, vai completar 25 anos agora. Temos um foco em infraestrutura de cloud para desenvolvedores e MSPs. Então, toda a parte de fornecimento de cloud servers, de ambiente para recuperação de desastre e continuidade de negócios, ambiente para operação de recursos na nuvem. E de um ano para cá, uma oferta de serviços que nós fizemos, que é a Nevolus, que justamente é a plataforma de provisionamento e gerenciamento de chatbots de inteligência artificial voltada justamente para esse nosso público, né? Para desenvolvedores, para MSPs que porventura queiram colocar recursos de IA, chatbots, etc., dentro das suas aplicações, dentro dos seus sites e assim por diante. Então, esse é o objetivo, vamos dizer assim, essa aqui é a linha de produtos que a gente entrega hoje para o mercado. O que nos diferencia é justamente esse foco que a gente tem em desenvolvedores e aí isso puxa toda uma questão com relação à precificação, à previsibilidade de custos. A gente busca muito trazer isso para o dia a dia, né? A gente sabe que hoje ofertas de nuvem tem várias, mas a gente entende as dores do setor no sentido de, poxa, como é que eu prevejo, consigo prever como é que vai ser o meu gasto, como é que vai ser o meu consumo de infraestrutura em termos de servidores, de recursos, de configurações aí diversas de segurança e assim por diante, a gente busca realmente trazer isso para a mesa com as nossas ofertas. E como eu comentei, de um ano para cá, a gente produtizou um recurso que a gente já utilizava internamente, que era a IA, para facilitar atendimentos, e é disso que nós vamos falar hoje em especial. Então, falando um pouco mais da Nebulos, pessoal, nós buscamos facilitar a integração de chatbots em sites e aplicativos. Tá? A gente entende que o acesso à IA hoje é uma coisa que permeia a vida de todos nós, né? Tanto para desenvolvimento de software, quanto para auxílio, desde redação de textos, a análise, pesquisa, mas a gente focou aqui com a Nevolus em como auxiliar o processamento de conteúdos das empresas para tornar a IA alguma coisa que seja útil dentro do contexto de cada negócio. Além disso, a gente entende a importância da economia. A gente sabe que é, quando você está falando em IA generativa, você está pagando um motor por trás, né? Seja uma OpenAI, seja uma Anthropic, seja o Google, você vai ter ali um consumo precificado via de regra em tokens e a gente tem que ter algum tipo de controle para também não levar um susto no fim do mês com relação a esse tipo de consumo, né? Então a gente olha muito essa questão da economia, de como controlar os custos com relação a isso. Segurança é um aspecto importantíssimo hoje em qualquer sistema, mas com o IA
existe uma série de questões aí que tem que ser trabalhadas para que você tenha uma gestão da informação adequada e, óbvio, a questão de integrações, né? Como é que a gente integra toda essa questão de no meu ERP, no meu site, no meu aplicativo, como é que eu trago isso de uma maneira o mais transparente possível? Que assim, a IA, né, principalmente a IA generativa, já está permeando tudo o que a gente faz. Mas quando a gente fala em implantar isso no atendimento ao cliente, a gente tem uma série de desafios aí que tem que ser abordados, né? Qual é o modelo que eu vou utilizar? Qual é a forma de eu consumir os recursos? Eu vou consumir isso através de uma API? Eu vou fazer outro tipo de integração? Quais são as decisões que eu tenho que tomar ao longo desse processo. E muitas vezes esse conjunto de decisões não é exatamente o core, né? Não é exatamente o core da empresa que desenvolve um software específico, um CRM, um ERP ou algum software setorizado, né, nichado em uma área, e aí você tem que começar a distrair sua equipe com todo um aspecto de como é que eu implanto, por exemplo, a IA para facilitar o atendimento ao cliente e conquistar alguns objetivos, né? Por exemplo, reduzir interações repetitivas do time com relação a questões recorrentes ali que os clientes podem muitas vezes levantar. E aqui estão listados o que a gente entende que são os principais, né? Como é que eu treino a IA com os meus conteúdos de uma maneira eficiente para que eu não tenha um robô genérico ali que fique muitas vezes até respondendo coisas que não deve, né? Como é que eu facilito esse treinamento com os meus próprios conteúdos? Como é que eu reduzo a questão das alucinações? Todo motor de IA, todo mecanismo, ele vai estar sujeito a algum nível de alucinação, simplesmente porque ele é desenhado para produzir conteúdo, para produzir texto, para produzir informação. E se ele entender por algum motivo que ele vai usar a base de conhecimento que ele tem, mas que muitas vezes ou está desatualizada ou não é relacionada diretamente ao que foi perguntado ali nas interações, ele vai dar uma resposta que sai pela tangente ali, que muitas vezes até é errada. Como é que eu reduzo isso, né? Como é que eu controlo essas situações? Tempo de resposta é muito importante. Hoje, boa parte das aplicações voltadas para streaming, perdão, para chatbots, fazem streaming. E se eu tiver um delay grande para aquela resposta, o usuário que está na ponta, ele, opa, esse sistema está com problema, vou começar a dar refresh na página, vou abrir chamado para ver o que está ocorrendo, e isso só vai gerando um efeito cascata que complica as coisas. Então, ter um tempo de resposta rápida, que basicamente significa saber geograficamente onde é que está o teu recurso, né, e colocar ele o mais próximo possível do usuário final, é muito importante. Custo de processamento, como eu já comentei, né? Como é que eu controlo isso e evito ali uma surpresa com relação a gastos de processamento de tokens, enfim, daquilo que eu contrato dos motores de IA. Como é que eu me protejo de ataques? À medida que você expõe um chatbot hoje, que é muito mais eh, fluente do que um chatbot baseado em fluxo de informações, em árvores de decisão e assim por diante, aquilo ali já é um ponto de atração. Né? A gente percebe eh, tentativas ali de explorar chatbot porque às vezes a pessoa está querendo extrair dele coisas para as quais ele não foi desenhado, mas como é IA generativa, às vezes passa, né? Como é que a gente limita esse tipo de situação? Como é que eu evito um abuso que no final do mês também pode impactar no meu custo? É, esse é um item importante. Como é que eu dou segurança em termos de LGPD para o meu cliente? Olha, onde é que estão as minhas informações? Né? Puxa, eu estou com as informações de treinamento que são sigilosas via de regra, né? Com os clientes que a gente trabalhou, todos aqui levantaram essa questão. Ótimo, eu vou deixar o meu material de treinamento na plataforma. Onde é que está isso? Onde fica o banco de dados? Quando isso é processado via API, mandado para o motor, seja da OpenAI, da Anthropic, você me garante que essa informação não vai ser usada para treinamento do modelo deles? Essas perguntas a gente tem que ter clareza e segurança de responder, né? E dizer exatamente aonde está cada coisa dessas daí. Beleza, Juliano, bom dia. Bom dia. De novo, né? Seguinte, uma coisa que a gente está vivendo aqui na nossa empresa em relação a utilizar, colocar em prática a inteligência artificial, não é nem a tecnologia em si,
documentação. Você já parou para pensar, vocês aí, meus colegas, meus sócios, o tanto que as IAs hoje entendem de Linux, o tanto que elas entendem de programação? Por quê? Porque tem muita documentação bem feita. Então, nas nossas empresas, o gargalo não está nem em usar tecnologia. Muitas empresas, né, são relapsas com documentação. Tanto que ela vive reaprendendo, né? Chega um funcionário, tem que treinar tudo de novo, o processo não está documentado. Então, eu acho que o primeiro passo, você até comentou atrás, é sobre isso. A documentação, as pessoas vão ter que investir em documentação para poder usar essas tecnologias. E isso é um trabalho que não é IA, é manual. Criar documentação é trabalhar na enxada, entendeu? Eu concordo com você, Pedro. A gente sabe que a IA, eu vou dar um exemplo de como é que a gente trabalha, por exemplo, aqui na Névolos, né? A gente tem todo o fluxo de desenvolvimento, repositórios, versionamento e etc. Mas a partir do momento que a gente libera um módulo, a parte de documentação interna e manual de usuário, a IA está produzindo para nós. É claro que isso funciona muito bem do código para a ponta final, mas para processos de trabalho não é bem assim, é o que você falou. De novo, a IA pode ajudar, mas não sem supervisão, né? Não sem um olhar. Uma das coisas que eu vou trabalhar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o quão importante é a curadoria da informação que a IA vai utilizar. Porque não adianta você dizer, ó, tem muitas situações aqui de clientes que chegam para mim, olha, eu estou com tudo em PDF lá no Google Drive, você processa tudo para mim, eu posso virar as costas e vai funcionar? Eu falo, não existe almoço grátis, gente. Precisa fazer uma curadoria desse material. Você precisa organizar. E vai fazer isso provavelmente uma vez, porque se é um manual, ele transforma-se em pouco, né? Você vai fazer com pouca rotatividade. Tá? Então, a fórmula mágica que diz assim, olha, você vai trazer as informações aí facinho e virar as costas e tudo vai funcionar, não é verdade. Não é verdade. O que a gente busca, por exemplo, com a Névolos é facilitar todo esse processo, mas você necessariamente você vai ter que ir além da própria tecnologia e ter um olhar mais cuidadoso em cima da informação, tá? Então, pessoal, como é que a gente usa as estratégias de treinamento dos chatbots na plataforma, né? Existe a questão do contexto, que basicamente entra um pouco do que o Pedro falou ali com engenharia de prompt, tá? Então, quando você vai escrever contextos, você está realmente escrevendo prompts para orientar o chatbot na resposta. Então, tem uma área específica para você criar o contexto. Nós trabalhamos com embeddings. Embeddings, para quem não se expôs ainda a isso, é você montar mapas vetoriais dos textos que você, dos seus conteúdos, né? Você processa isso, gera mapas vetoriais, guarda num banco de dados vetorial. E por que que isso é importante? Para que quando a conversa do usuário for de determinado assunto, você não precise reler toda a sua base de treinamento. Você vai especificamente, como se fosse um mapa de calor, em cima daqueles conteúdos que têm a ver com a pergunta do usuário. Isso representa uma economia muito grande, porque você reduz a quantidade de tokens processados, né? E torna a comunicação mais assertiva. Então, para todo o conteúdo que é cadastrado na nossa plataforma, a gente já gera embeddings, gera os mapas de vetoriais, e eles ficam ali à disposição. Eu vou mostrar depois como é que é o mecanismo, para poder fazer um match entre a conversa do usuário e o conteúdo que você tem que você cadastrou dentro do ambiente, tá? Chamadas de função são as maneiras aí de você fazer as suas integrações, né? Você consegue gerar hoje funções dentro da IA para fazer uma consulta a um banco de dados, fazer uma consulta a uma informação externa, uma API externa, coletar aquela informação e jogar para o chatbot processar junto com o seu contexto para complementar os dados que ele vai usar para uma resposta, né? Ah, eu quero saber como é que está o status do meu pedido. Usa uma chamada de função e esse dado retorna para o chatbot, ele incorpora na base de conhecimento instantaneamente ali e já responde com base nessa informação adicional. Ok? Esses são os principais métodos aí que existem de treinamento hoje dos chatbots. Ok? Bom, pessoal, alguns exemplos aqui de implementações e já queria demonstrar algumas coisas na sequência aí para vocês, né? Então, todo esse processo para nós começou com uso interno, então, como colocar um chatbot no site, blog, no próprio console. Hoje,
Vocês, pela Mentes que Pensam, têm acesso ao nosso console de gerenciamento, tem um chatbot lá dentro para auxiliar nas atividades. A gente tem clientes, como é o caso da Acon, que eu comentei, que usa um chatbot dentro do ERP. Nós temos outras empresas, o CIE está utilizando a nossa solução, a Via Web, conseguem ver aí? Sim. Sim. Beleza. Então, pessoal, aqui no nosso site nós temos a Eva, né, que é o nosso assistente de IA baseado em IA generativa. A gente coloca a possibilidade na plataforma de você já deixar algumas perguntas frequentes aqui, né, para o cliente, às vezes até quebrar o gelo com o chatbot. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui quais são os status dos serviços, ela vai consultar a nossa página e olha lá, atualmente todos os serviços estão operando normalmente e já montou um link aqui para a página de status. Né? E já emenda, né? Precisa de algum detalhe sobre um serviço específico e tal. Ah, meu site não responde. Por favor, me informe o domínio do seu site para que eu possa fazer uma verificação. Quando eu informar o meu domínio aqui, vamos colocar um, sei lá, ambev.com.br. Ela já vai fazer uma consulta pública para saber se esse domínio está respondendo ou não. Isso já é uma chamada de função, tá? Ó, verifiquei que o domínio Ambev pertence à Ambev SA. No momento, não há restrições registradas para esse domínio. Ela foi lá no registro.br verificar, tá? E aí ela segue perguntando para mim: está hospedado conosco? Você está apenas com dificuldade de acesso externo e tal? E aí a gente tem uma outra questão aqui, que já é uma segunda chamada de função, e eu posso dizer para ela assim: ó, você é muito legal, mas me passa pro suporte. Claro, para que eu possa encaminhar você para o suporte via WhatsApp, me informe o seu nome, tá? Eu sou o Pedro da CIA das Letras. Pronto. Sem muita enrolação, ela já abriu um canal aqui para eu falar com o suporte, me deu um link de WhatsApp. Se eu clicar nesse link aqui, ela já vai. Ó, meu nome é Pedro, da Companhia das Letras. Aqui está um resumo da minha conversa. O cliente relatou que seu ambiente, que o site Ambev não responde e deseja falar com o suporte. Eu já tenho um ID para acompanhar essa conversa dentro do meu sistema de tickets depois. Então, esse é um exemplo de como que a gente implanta isso de uma maneira bem facilitada para uso nosso aqui, né? Pessoal, quem utiliza a Nebulos, ele tem acesso a esse ambiente aqui para fazer a geração dos chatbots e cadastramento de conteúdos, tá? Então, o primeiro passo quando está usando a nossa plataforma é criar um chatbot. E aqui a gente tem diferentes níveis de visibilidade dos chatbots criados, né? Por exemplo, um chatbot que vai requerer que o usuário sempre trabalhe logado aqui dentro da plataforma, tá? Que a gente chama de acesso local. Ou não, um chatbot remoto, é, como aquele do site que eu mostrei para vocês, o nosso site, onde o cliente não precisa logar aqui na plataforma, mas ele sempre vai ser anônimo, porque eu não tenho um login dele. E uma terceira maneira, que é o que a gente chama de acesso com login remoto, que é via, a gente consegue fazer uma autenticação via one-time token, a partir, por exemplo, do sistema de vocês, é possível via API, solicitar um token, identificar aquele usuário na plataforma sem que ele precise logar aqui, para que vocês saibam que, olha, foi a Maria que fez uma conversa a respeito de determinado assunto, mas ela não sai de dentro do RP de vocês, não sai dentro do sistema de vocês. A gente faz uma integração via API e eu sei que é ela que está utilizando, é um usuário ativo aqui dentro da plataforma, e a gente permite essa integração, tá? Então, só para dar um exemplo rápido, né? Eu vou criar um chatbot aqui, vou dar um nome para ele, primeiro uma identificação só, vamos chamar de Pensão. Ó, pensa, só para dar um nome mais curtinho, tá? Então, eu posso identificar esse chatbot com um determinado nome. Como eu vou trabalhar com acesso anônimo, eu vou deixar como você, mas eu já tinha uma variável aqui que se ele for autenticado via API, eu posso pôr o nome da pessoa aqui, tá?
Eu posso ter um texto de conformidade, né? Olha, isso aqui é um assistente de IA e assim por diante, colocar links para a política de privacidade, uma frase inicial. Eu posso escolher quais dos modelos da OpenAI eu quero utilizar, né? O 4.1, que é o mais avançado e mais completo e que tem um custo maior, ainda que eu considere hoje extremamente barato os custos que eles estão fornecendo, mas está disponível aqui, ou o GPT-4 mini, que é menor e mais em conta, e o Nano, que é o menor modelo, ou seja, ele tem menor abrangência de conhecimentos e é o mais rápido de todos, e o mais barato também. Tá? Então aqui tem depois link para precificação da OpenAI e assim por diante. Eu posso controlar a temperatura, que é o nível de criatividade das respostas, definir limites de entrada de dados, o que é muito importante para evitar abusos, tá? Quantos caracteres podem ser digitados. A incorporação eu já vou explicar um pouco mais adiante, se eu uso perguntas rápidas ou não, se eu permito upload de imagem. Analisa essa imagem para mim. Estou com esse seguinte erro na tela. Né? O nosso chatbot lá do console permite fazer isso. Olha, estou com essa mensagem de erro, fiz um screenshot, diz para mim o que que é isso aqui, tá? E ele consegue analisar. Isso eu vou memorizar conversas entre sessões, tá? Então, conosco, pessoal, é tão simples quanto isso. Eu criar um chatbot, vou definir que ele tem acesso remoto e a partir daí eu estou com o chatbot funcionando, tá? Esse chatbot, esta URL aqui, ela pode ser colocada dentro de qualquer sistema, utilizando iframe, ou a maneira que for mais adequada para colocar ali dentro da página e eu já tenho um chatbot disponível. Aí, como muitos de vocês devem estar pensando, puxa, mas isso aí hoje é lugar comum, né? A gente consegue criar um chatbot e inserir isso aí dentro do meu sistema e assim por diante. E é verdade. Então, quais são os próximos passos que a gente consegue ter, né? Primeiro, a gente aqui cuida da questão de segurança, né? Esta URL desse chatbot não vai funcionar em qualquer site remoto, a menos que eu libere as URLs aqui. Outra questão muito importante é como é que eu faço com que esse chatbot eh, entenda meus conteúdos, né? Que esse é o pulo do gato, né? Como é que a gente faz para cadastrar esse tipo de informação? Aqui no nosso sistema, pessoal, a gente tem a possibilidade de cadastrar o que a gente chama de incorporações. O que que são incorporações? São os seus próprios conteúdos. Eu vou dar um exemplo aqui de criar uma incorporação e vou utilizar já o exemplo da Mentes que Pensam como fonte desses dados para nós, tá? Eu entrei no site de vocês, vi que vocês têm já algumas informações daquilo que é feito pelo grupo, pela empresa como ofertas, né? E vi, por exemplo, que vocês têm aqui, acho que Facebook não, mas no LinkedIn, uma descrição, uma visão geral do que vocês são, né? Do que a empresa faz. E eu gostei bastante dessa informação aqui e queria fazer com que o nosso chatbot, o Pensa, que a gente acabou de criar, conhecesse vocês de uma maneira melhor, né? Então, eu vou colocar uma incorporação aqui, pessoal, que é justamente uma descrição, uma apresentação da mentes que pensam. E vou cadastrar esse conteúdo dentro da plataforma. A partir do momento que eu cadastrei esse conteúdo aqui, pessoal, o nosso sistema automaticamente, ó, ele diz que esse conteúdo está desatualizado e automaticamente, a cada 5 minutos, ele vai processar e vai criar uma embedding disso daqui, tá? Para que isso é importante? Ó, está criado já e eu consigo ver tanto o conteúdo original quanto aquilo que a IA processou para mim. Tá? Ela criou esse conteúdo aqui, ó, apresentação da Mentes que Pensam, pôs numa categoria e colocou esse conteúdo disponível. Puxa, por que que isso é importante? Vamos dar uma olhadinha no nosso chatbot Pensa aqui e eu vou pedir para ele, ó, me fale sobre mentes que pensam. Ele não conhece, e eu já vou explicar por que que ele não conhece, mas olha só. Claro, o título Mente se Pensa pode se referir a diferentes obras e contextos. Alucinou geral, né? Não trouxe nada daquilo que eu esperava, ou que seja útil para mim. Mas vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou voltar ali no meu chatbot e vou dizer para ele, olha,
eu preciso que você use as incorporações. E vou salvar isso aqui agora. E vou voltar aqui no meu ambiente, pessoal, e vou fazer a mesma pergunta. Me fale sobre mentes que pensam. Acharam melhor essa resposta? Sim. Aí eu já pude utilizar os conteúdos, né, de uma maneira muito fácil. Então você imagina que ele poderia estar processando aqui informações de um manual, de um software, poderia estar dando instruções para o usuário, poderia estar dando, como o Pedro falou, instruções para uma equipe interna fazer uma determinada atividade, porque eu posso usar um chatbot desses internamente, e assim por diante, tá? Então, o que a gente busca fazer aqui, pessoal, é justamente facilitar todo este processo, ok? Eu vou pegar Ô, só mais um Juliana, exemplo, perdão? Juliana, nesse momento que você mandou ele usar as incorporações aí, ele também consulta. Se ele não achar lá nas incorporações, ele consulta fora na internet. A gente dá as duas opções, porque a gente tem uma tag que eu posso colocar aqui dentro do meu contexto, tá? Veja, esse contexto aqui ele está muito genérico, né? Eu deveria colocar aqui, olha, você é um assistente de IA da Mentes que Pensam, e dizer o que que ele pode responder e assim por diante. E a gente tem uma tag que eu posso colocar aqui que diz assim: acesso somente às incorporações. E aí ele vai ignorar coisas externas. Tá? É, E você torna mais restrito. Quando eu lancei essa tag aqui, eu achei que pô, todo mundo ia usar. E aí eu fui falar com os clientes, eles sabem que eles falaram, olha, sabe que eu prefiro que ela priorize o meu conhecimento, mas ainda consiga falar como uma pessoa normal? É interessante isso. Então, depende muito do caso, sabe? Mas existe sim a possibilidade de você restringir as incorporações às respostas, tá? porque senão corre o risco dela dar informação que não tem nada a ver para o nosso cliente. Sim, sim, sim. É isso Então, mesmo. você Eu, pergunta ali eu- como lançar uma nota fiscal, por exemplo, vai te dar uma é, resposta lá do concorrente, lá da. exatamente, exatamente. E uma coisa que eu queria só fazer mais um exemplo aqui rápido para a gente ter um contexto um pouco melhor. Pegar do site de vocês aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Eu vou tirar esse título e vou colocar assim, ó. Empresas. Ô, Juliano, eu acho interessante quando se ele faz o processamento, ele gera Markdown, né? Sim, porque eu pedi para ele gerar Markdown na plataforma, tá? Você é bem atento. E é isso mesmo, tá? A gente faz isso. O que nós estamos criando aqui tá tudo em Markdown também, né? Sim, perfeito, perfeito. Olha só, eu criei mais essa incorporação. Se eu for olhar lá no status, ela ainda não está aqui, porque ele vai levar um minutinho para aparecer, mas eu já posso processar, tá? Então eu tenho as duas aqui, deixa eu. Já apareceu e já está atualizada, inclusive. Pegou bem no ciclo. Se eu chegar para o nosso chatbot aqui agora e pedir para ele liste ou quem são as empresas. Mas olha só, legal, né, diz ela. É, você veja como a gente consegue facilmente processar os conteúdos. Pergunta aí se a TOTUS é participante do que ela fala aí. Quem dera que fosse, né, gente? A TOTUS com V, né? Isso. Faz parte. Legal, né? Bacana. Tá, beleza. E aí, pessoal, o que eu queria Ô, mostrar para Juliano, vocês. Perdão? Juliano, só uma dúvida. Se eu quiser colocar vídeos, imagens, é possível?
A gente tem, eu vou dar um exemplo rápido aqui para responder e mostrar como é que isso é possível, tá? Aqui a gente tem tanto o código para você embutir esse chatbot na sua página, quanto um site de exemplo e fazer isso tanto na versão pop-up, que é aquele iconezinho, né, que vai aparecer aqui, abrir o pop-up, ou na versão embutida. Vou até aproveitar para mostrar o site de exemplo aqui com a versão embutida isso aqui é um site de teste nosso, tá? Que a gente deixa só como exemplo, né? Uma empresa fictícia. E eu tenho aqui, olha só, me diz o que que a empresa fornece, né? Uma perguntinha, fornece um RP, etc. Mostre algumas telas do sistema para mim. E como eu cadastrei as URLs para a imagem, ele já puxa. Indica um vídeo sobre RP para mim. Como eu já cadastrei uma URL de um vídeo do YouTube, ele já puxa a thumbnail e deixa o vídeo disponível aqui. A gente não consegue dar play aqui dentro, tá? Mas isso aqui já dá uma boa ajuda, né? Ô, Juliano, em vez de você incorporar um por um, igual você está fazendo aí, você pode colocar para ele apontar para um site e ler tudo que tem naquele site. A gente tem um site com a documentação inteira. Em Então, vez de fazer. tem sim. Deixa eu te mostrar uma coisa bem legal aqui. A gente tem um negócio chamado Copilotos, que é justamente para ajudar na geração de conteúdo, tá? Então, eu quero fazer um resumo de uma página e quero só passar uma URL, quero que ele faça um resumo para mim, tá? E posso inclusive pôr frase inicial e final da página. Ele vai escrever o resumo, ok? Eu posso hoje importar um site inteiro em WordPress, tá? Utilizando a REST API do WordPress. Daqui a uma semana ou 10 dias mais ou menos, a gente vai liberar a importação de site não WordPress, ok? Então a gente deixa aqui alguns auxiliares, né, copilotos mesmo, para analisar documento. Por exemplo, olha, eu tenho uma biblioteca em PDF e eu quero processar os meus PDFs aqui, ou doc, tá? Aí eu vou fazer isso um a um aqui. Às vezes o pessoal prefere isso, porque, como eu falei, às vezes se puxa em lote, você vai ter que analisar isso de alguma maneira, né? E o pessoal às vezes já prefere fazer a curadoria direto aqui, né? Então, o que que você quer saber sobre um documento PDF? Você monta a sua biblioteca e transcreva esse documento para mim. Ele vai fazer a transcrição e você já pode copiar aqui e colar como uma incorporação, tá? Então, a gente busca dar opções, né? Redação de textos, e assim por Hoje, diante, converter imagem em texto, né? Eu posso carregar uma imagem aqui e pedir para ele converter em texto para mim. Ele vai fazer isso, obviamente, dentro da capacidade da IA, né? Eu não posso ir além disso, mas a gente já gera algumas coisas nesse sentido. Então, a importação de site do WordPress já está aí, inclusive com a opção de recorrência, tá? Eu posso deixar aqui repetir a importação 2 vezes ao dia dos sites. Juliano, quando você importa um documento, por exemplo, ele quebra em várias incorporações ou uma incorporação grande para um documento só? Essa é uma ótima pergunta. No modelo no copiloto que tem aqui, ele vai gerar um documento só, mas faz parte do processo de curadoria verificar o tamanho disso para que você tenha uma eficiência melhor, né? Pelo que Ok? eu entendi, então, depois eu posso, pela curadoria, ir lá e quebrar esse documento Ah, sem, em várias cópias menores. Sem dúvida. E o que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: como é que a gente torna eh, factível você acompanhar o que está sendo conversado. A gente tem aqui um log das conversas. Então, olha, lembra que quando eu comecei a conversar com ele, eu pedi para. Esse aqui é mais recente, vou lá para o começo. Eu dei um oi, né? E pedi para ele falar sobre mentes que pensam, e daí veio essa resposta aqui, ó, que não tinha nada a ver, eh, porque ele não tinha incorporação ainda, né? Então ele começou lá e deu uma resposta totalmente aleatória. E depois que a gente cadastrou as incorporações, ele me deu uma resposta bem mais legal, né? E aí eu tive toda uma conversa ali com ele que ficou registrada dentro do sistema. E o bacana disso é que ele mostra para mim qual incorporação foi utilizada durante toda a conversa, né, se eu olhar nos detalhes, ele é mais específico, ele diz assim, olha, me fale sobre mentes que pensam. Ele usou esta incorporação aqui com um score de 57,4% de assertividade de que era um material útil para a resposta. Ok? Mesma coisa, ó.
Eu tinha uma outra incorporação, que são as empresas participantes, que teve um score maior do que a própria apresentação. Ele acabou olhando as duas, neste caso, que eram assuntos muito próximos, mas deu preferência a esta incorporação com 57,81% de assertividade e me deu a resposta. Pô, mas como é que você controla esses limiares? A gente tem uma área de configuração aqui, onde eu coloco a pontuação mínima para que uma incorporação seja utilizada, a quantidade de incorporações máximas que eu posso ser utilizada. Lembra que alguém, eu acho que me perguntou sobre a questão de estar fora do escopo das incorporações? Se eu colocar a tag lá no meu contexto, eu passo isso aqui para a IA como uma informação adicional. Olha só, eu tenho uma chave que eu ponho lá no contexto que é essa internal only. Ele só vai olhar com incorporação. E como é que eu converto os textos que eu cadastrei em incorporação, nas incorporações, em material para IA? Como é que eu treino ela? Através de uma engenharia de prompt. Eu tenho um prompt aqui que eu digo para a IA, olha, sua principal tarefa é transcrever o conteúdo abaixo, que é a própria incorporação, sem alterar as informações apresentadas. Esse é um prompt, e aí, ó, estruture da seguinte forma, com título, com conteúdo, dentro desses marcadores aqui. A gente tem aqui na plataforma definições de limites por perfil de usuário, número de consultas que cada perfil pode realizar, tá? Isso é muito importante para você também limitar questões ali de utilização. A gente permite que haja banimento de IPs que abusam da plataforma, né? Assim como eu tenho que poder acompanhar a utilização de cada usuário aqui com relação às consultas e assim por diante, porque eu posso querer até precificar esse tipo de coisa para o meu usuário final. Já Ô, mostrei aqui a Juliano, questão das conversas, listar usuários ativos dentro da plataforma. Legal. Uma coisa interessante também, é possível criar aí uma trava ou então alerta, se chegou a 80, por exemplo, posso colocar um limite de gastos e aí Ou, ele me avisa quando tiver uns 20% antes, por exemplo, é, a, ou ques- a questão, a questão do aviso a gente está liberando, também está no roadmap para sair logo, mas o que você consegue limitar é o número de consultas. Como eu comentei ali, por perfil, você diz, ó, esse usuário pode fazer 1.000 consultas mês para esse perfil aqui, daí você põe o usuário no perfil. Tá? Então você vai travar, ele vai dar uma mensagem de erro lá no chatbot dizendo, olha, você esgotou o número de consultas, fala com o administrador, bacana. tá? Já Para ajuda, né? realmente até você poder fazer tiers de uso e assim por diante. Juliano, eu tenho aqui hoje 3 assinaturas de chat GPT, porque para não ficar misturando assunto entre os setores, né? E aí, com essa solução, eu conseguiria ter uma assinatura e criar chatbot para os setores com apenas uma assinatura? É o que a gente faz internamente aqui na empresa. Então, você já tem um cliente já então. Que bom. Porque assim, a matemática eu já estou gastando, entendeu? E é por assinatura, né? É, por Bacana, assinatura. Sem cara. falar que essas assinaturas, se você quiser ter uma noção daquilo que está sendo conversado, de que usuário teu está utilizando e assim por diante, Ah, tá. você está disperso, né? E aqui não. Então, puxa, a gente libera isso para a equipe vai lá e cria chatbot, como eu falei, até para ajudar em desenvolvimento, mas para ajudar em redação, para ajudar em N questões, né? ótimo aí, Juliano. Obrigadão aí, você e o Edipo aí pela explanação e pelo produto aí. Parabéns aí pelo produto. Eu acho que é isso. Vai ficar gravado, a gente passa para o restante da turma, né? Quando você disponibilizar para a gente. E quem se interessar já vai entrar em contato direto aí com vocês. Maravilha. Então tá bom, Beleza? pessoal. Agradeço. Bacana. Ótimo dia para todos vocês aí e fico à disposição.